É necessário aqui, ó Deus, nesta passagem da palavra de Deus. Nos ensina, nos coloca, ó Deus, frente a frente com essas verdades. É o que nós choramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versos de 1 a 5, da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, após falar de seu método de ensino, que era seguramente a proclamação da mensagem da cruz, como nós vimos ali nos versos 18 até o verso 24, do capítulo 1, quando nós olhamos os versos 26 a 29, ele fala de como Deus chama as pessoas através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, e por fim termina apresentando os valores de Cristo como algo que foi aplicado à vida da igreja, como a justiça de Deus, a graça de Deus e a santificação de Deus na vida da igreja através de Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele de maneira segura, ele mostra a proclamação da cruz de Cristo como o cerne da pregação da igreja. E nesse sentido, ele procura agora assegurar aos seus leitores que o alvo da pregação não é conseguir aplausos, o alvo da pregação não é conseguir renome, o alvo da pregação não é fazer com que você olhe para o pregador e veja o pregador, mas que você aprenda a amar a Cristo, a ser edificado na verdade da cruz do Senhor Jesus. Então o alvo da pregação nunca será o enaltecimento do pregador. O alvo da pregação nunca será o intelectualismo, alimentar a sua mente com intelectualidade, não. O alvo da pregação é levar você à cruz, levar você até Jesus, levar você a conhecer o Senhor. Agora o apóstolo Paulo assume a resolução ímpar, assegurando aos coríntios que não chegou até eles valendo-se desses recursos que o mundo oferecia. Paulo, ele não se aproxima da igreja dizendo: olha, eu sou um bom orador, eu sou um bom teólogo, eu pego a sabedoria humana e coloco no ato da pregação. Ele assegurando aos coríntios que não chegou até eles valendo-se desses recursos deste mundo, para transmitir-lhes as verdades eternas do Evangelho de Deus. Ele, na verdade, ele se preocupa primeiramente a vir à igreja, a apresentar à igreja o Evangelho singelo de Jesus Cristo, o Evangelho de um homem que morreu na cruz pelos pecados dos pecadores, transmitindo-lhes a graça redentora de Deus, apresentando o Evangelho libertador que liberta o homem. Assim ele revela a simplicidade da mensagem de Cristo, ou seja, da mensagem da cruz de Cristo ao mundo. E como o apóstolo faz isso? Como é que ele apresenta a simplicidade da mensagem da cruz? Por que muitas pessoas não consideram a mensagem da cruz? Naquele contexto, havia sábios, haviam entendidos, haviam eruditos, haviam filósofos que desprezavam a cruz de Cristo e achavam que era loucura ensinar o que Paulo ensinava a respeito da cruz. Ensinar que Deus se fez homem e morreu na cruz era uma loucura para eles. Do mesmo modo, os judeus não entendiam isso, porque era escândalo dizer que um judeu que se dizia Deus morreu na cruz. Então Paulo agora vem e apresenta a grandeza e o caráter da pregação da cruz, apresentando a simplicidade dessa pregação. E como é que ele faz isso? Primeiro ele faz rejeitando a sabedoria humana na transmissão do Evangelho. Então a primeira coisa que ele faz é rejeitar a sabedoria humana. Ele começa dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aqui Paulo assegura que pessoalmente incumbiu-se de se aproximar do púlpito da igreja de Corinto, para anunciar o Evangelho sem sabedoria humana, como uma muleta, como uma questão oratória, como uma questão da homilética a ser ensaiada na igreja. Ele não vai para o púlpito apresentar simplesmente uma dose de sabedoria, mas ele vai com um único intuito, ele vai com o intuito de anunciar o testemunho de Deus. O objetivo de Paulo, irmãos, era proclamar o testemunho de Deus, mas não quis fazê-lo valendo-se da ostentação da linguagem. Paulo, ele quis apresentar apenas o testemunho de Deus, e essa palavra testemunho, essa palavra martiria que aparece aqui na língua grega, ela descreve exatamente o fato de que Paulo quis anunciar o Evangelho de Deus à igreja. E aqui, irmãos, quero chamar a sua atenção para este vocábulo, ostentação, ostentar.
Hoje, nos nossos dias, é muito usada esta palavra. Fulano ostentou a sua riqueza. Funk ostentação. Grupo de ostentação. Fulano está ostentando. Mas a palavra ostentação, como é tomada no nosso sentido de hoje, é tida como sendo uma palavra de cunho natural. É uma coisa comum você usar o termo ostentação como uma coisa positiva. É algo positivo. Aqui a palavra ostentação no original, a palavra heperoken, tem um sentido de superioridade. Paulo, ele não sobe no púlpito da igreja se achando superior à igreja na pregação. Paulo, ele olha para a igreja, ele não se julga superior. Nossa, eu sei mais que todo mundo da igreja. Paulo, em outro momento, fala à igreja de Corinto: olha, eu falo mais línguas do que vocês, eu profetizo mais do que vocês, eu conheço mais do que vocês. Mas Paulo, ele se esquiva de proclamar o evangelho ostentando alguma sabedoria humana. Aqui tem um sentido de superioridade, ou seja, ele não queria mostrar superioridade no seu linguajar. Paulo, ele não quis falar palavras bonitas, belas. Paulo, ele quis de fato fundamentar a sua palavra, a sua pregação, o seu ensino, apenas na singeleza, na clareza, no linguajar do evangelho. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo foi à cruz e salvou os pecadores. Paulo, ele não quis se preocupar em tratar sobre cognoscibilidade de Deus. Paulo, ele não se preocupou em colocar alguma coisa desta natureza. Então Paulo não se preocupou com estas questões. Não. Paulo, ele fundamentou a sua verdade apresentada pelo evangelho na simplicidade do evangelho. Aqui, quando ele usa isso, ele está dizendo assim: eu não quero subir no púlpito da igreja, pregar o evangelho a vocês como se fosse uma coisa de superioridade, como se fosse maior que tudo por causa da linguagem humana. O termo linguagem aqui, na língua original, simplesmente é palavra. Mas aqui indica que ele não veio ao púlpito com toda a cultura, com toda a ciência humana. O termo que ele usa aqui, o termo logu, tem da palavra de logos. Ele diz, associada a logu, resofia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento humano. Indica que ele recusou-se a usar palavras profissionais da linguagem para transmitir o evangelho. Paulo, ele agora se nega a usar as palavras dos filósofos. Paulo se recusa a dizer: olha, eu não preciso da oratória dos grandes filósofos. Paulo, ele poderia não ter uma oratória boa. Tanto é que Paulo vai dizer na sua carta a Coríntios, que alguns, quando leram uma carta, dizem assim: olha, a presença dele é desprezível, a pregação dele é horrível, ele não sabe pregar nada. Mas a palavra dele escrita, a pena dele falada, escrita e colocada, é pesada. Às vezes você prefere um pregador que pregue de maneira mais polida. Talvez você prefira um pregador que ensine o evangelho para você de maneira a usar a palavra, por exemplo, debenture. Você está em debenture com Deus. Você nunca entendeu o que ele estava falando, mas se ele dissesse: você está em dívida com Deus, você entenderia. A clareza do evangelho, irmãos. Às vezes você ignora o quanto o evangelho é claro para você. Às vezes você quer fazer o evangelho uma coisa oculta, escondida, misteriosa. O evangelho não é marcado por uma linguagem misteriosa, uma linguagem erudita, uma linguagem soberba, como usa aqui o termo. Não é a sabedoria humana que vai ensinar o evangelho aos homens, é a graça de Cristo. Deus tem dado o seu testemunho por meio da proclamação do evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Paulo declara exatamente isso aqui neste texto. Ele diz: anunciando-vos. E aqui, irmãos, é interessante, porque ele diz assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Aqui a palavra anunciando tem um sentido de proclamar para vocês, trazer uma boa nova, trazer uma boa notícia, anunciar uma boa notícia.
O que está em foco aqui na passagem, irmãos, é que Paulo se recusa a proclamar o testemunho de Deus, valendo-se da mera, da carnal e da finita sabedoria dos homens. Deus, Ele não aceita que nós ensinemos o Evangelho às outras pessoas valendo de uma mera sabedoria humana, de uma mera sabedoria carnal, de uma sabedoria finita, limitada e às vezes demoníaca. Paulo, ele se propõe a pregar simplesmente a clareza e a singeleza de Cristo. Quando você vai falar do Evangelho para as pessoas, o que você diz para as pessoas? Você diz: a minha igreja é boa, a minha igreja é excelente, a minha igreja não tem o negócio de fazer apelo. Não, a minha igreja não tem nada disso. Mas você não está pregando o Evangelho, você não está dizendo: arrependa-se, creia no Cristo da cruz, creia no Cristo que morreu na cruz para salvá-lo. Paulo, ele se recusa a se levantar para pregar e ensinar o Evangelho usando uma mera sabedoria humana. É bonito, é lindo, é belo, mas não serve para o Evangelho. Me recomendaram várias vezes fazer um curso de oratório. Eu tenho vontade de fazer, mas a primeira vez que eu subi no púlpito para pregar, eu parecia mais um narrador de futebol. Não sabia pregar de jeito nenhum. Começava com Gênesis, terminava com Apocalipse, não dizia coisa com coisa. Deus, Ele vai trabalhando conosco a sermos simples na pregação, a aplicar a pregação de maneira simples, a colocar o Evangelho de maneira simples para a igreja entender. Não há complicações, há simplesmente a clareza da cruz. É isso que Paulo quer fazer. Então, primeiro, como Paulo prega a simplicidade do Evangelho, irmãos? Em recusar a sabedoria humana na pregação do Evangelho. A segunda resolução de Paulo está na resolução em fazer do Cristo crucificado o centro da sua pregação. Ele diz isso no verso 2, olha o que ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ó irmãos, quando você vai a uma igreja evangélica, e nesta igreja evangélica você não escuta Cristo, você não escuta a pregação de Cristo, você não escuta o Cristo crucificado, você não está numa igreja evangélica. O apóstolo Paulo passa agora, irmãos, a nos apresentar a razão fundamental pela qual ele decidira rejeitar, tratar o Evangelho como um mero discurso elaborado. Pastor, é difícil pregar, pastor. Não estou dizendo que é fácil. Pastor, aquelas palavras, como é que elas vêm na hora que está pregando? Também não sei. Eu sei que vem. Pastor, precisa estudar? Precisa. E aquele negócio de que Deus dá na mesma hora e Deus enche a boca e dá. Isso aí é outra coisa. Paulo, ele rejeita a ideia de você elaborar um discurso bem elaborado, como discurso político, e apresentar um evangelho sem vida, um evangelho que não apresenta a cruz, um evangelho que não apresenta Jesus às pessoas. Entra domingo e sai domingo e você ainda não entendeu isto. A intenção de Paulo, irmãos, é mostrar a nulidade da sabedoria dos homens. Lembre-se quem é Corinto: é uma cidade de filósofos, é uma cidade onde os membros da igreja achavam que sabiam mais do que o pastor da igreja. E Paulo vem com a clareza simples do Evangelho, e é para ofender mesmo. O Evangelho ofende aos intelectuais. Como é que eu posso entender que um homem morreu na cruz e diz que é Deus? Era isso que o Evangelho fazia. Paulo queria mostrar a nulidade dessa sabedoria dos homens, pois o seu coração se ocupava unicamente de um único tema, de um único centro, do Cristo crucificado. Quando você vai falar do Evangelho, o que você fala para a pessoa? Sabe o que a igreja diz? Você precisa da sua BMW. Sabe o que a igreja hoje diz? Você precisa de uma conta bancária mais gorda na igreja, na sua conta. Venha para a igreja, oferte na igreja, a sua conta bancária vai crescer. O centro da pregação hoje é a sua vida,
é a sua essência, é o que você precisa, não é a cruz. Eu venho à igreja para ser abençoado, pastor, mas não para ouvir a cruz de Cristo. Mudamos o centro da nossa pregação, mudamos o centro da nossa mensagem. Nós nos preocupamos no que as pessoas vão sentir no culto. Pastor, vamos melhorar o culto, elaborar um culto melhor. Nós não precisamos de uma pregação que confronte o nosso pecado. Nós não precisamos de uma pregação que desafie a nossa mudança de vida. Nós não precisamos de uma pregação que nos ensine o caminho da santidade. Nós precisamos de uma pregação que ensine a prosperidade para o nosso bolso. Liga a TV. E é isso que você vai ouvir todo sábado na programação evangélica atual. Escute as rádios evangélicas, as orações, os decretos, as quebras de maldições. O copo, a água ungida se tornou agora o centro da pregação evangélica. Todo crente agora tem que ser próspero, todo pastor tem que ser rico, ou às vezes tem que ser ladrão. É a mensagem que o mundo oferece. O mundo é neopentecostal, o mundo neoevangélico. Este mundo não apresenta mais o Cristo crucificado. Quer ver um exemplo? Olha as músicas que nós cantamos como igreja. Já ouviu os hinos que você canta? Já observou o quanto falta da cruz? Já observou o quanto falta de Jesus nos hinos evangélicos atuais? Nas músicas gospels que estão nas paradas? Porque você acha que por que eles não falam mais da cruz de Cristo, irmãos? Porque a cruz ofende, a cruz causa escândalo, a cruz confronta o pecado do homem. Ao adicionar o termo crucificado aqui, a palavra grega estauromenon, que aparece aqui, a palavra stauros, que é cruz, não estaca, como ensina os testemunhas de Jeová. Ele estava mostrando que toda a vergonha da cruz, tudo aquilo que a cruz o emblema de vergonha e dor, como há um cântico antigo, ensina-nos, como a própria palavra nos ensina, a ignomínia da cruz. Quando ele falava crucificado, ele está dizendo assim: aquela vergonha da cruz não me impede de pregar o evangelho. Você tem vergonha de ser crente? Você tem vergonha de dizer que segue o Cristo crucificado? É como se ele quisesse dizer à igreja: a ignomínia da cruz não me impedirá de contemplar aquele de quem provém a salvação, ou me levará a envergonhar-me de toda a minha sabedoria compreendida nele. Aquele a quem os soberbos tratam com desdém e rejeitam em razão da ignomínia da cruz. Os homens rejeitavam porque a cruz era símbolo de vergonha. Quem era crucificado naquele tempo, irmãos? Era apenas os patricidas e os matricidas e os traidores estatais ou do império. O patricida é o que matava o pai, o matricida é o que matava a mãe, e aqueles que eram traidores do domínio do império, os rebeldes. Veja, Paulo diz que ele não quer outra coisa entre a igreja. Veja, a igreja estava mergulhada de eruditos, estava mergulhada de sábios. Note bem, para você entender o contexto, veja o verso 26 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Ele diz assim: irmãos, reparai pois na vossa vocação, ou seja, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, muitos filósofos segundo a carne, nem muitos poderosos, ricos, nem muitos nobres de nascimento, pessoas ricas. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar aos sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
O contexto é exatamente este que Paulo está colocando agora, a evidência do Cristo crucificado. Ele está dizendo, ou seja, nenhum conhecimento é mais importante para o cristão que o faça desejar algo mais além de Cristo. Ainda que ele continuasse crucificado, diz Paulo, eu continuaria pregando ele. Este é o sentido da força verbal no grego. Ainda que ele continuasse crucificado, eu ia continuar proclamando ele, ensinando ele, porque ele sim é a razão e o centro da minha pregação. Nós ignoramos isso com muita clareza, irmãos. Paulo pretendia, irmãos, com isso, causar a mais profunda irritação àqueles que desprezavam a cruz. Na igreja haviam pessoas dizendo assim, lá vem Paulo com esse discurso da pregação da cruz de novo, lá vem Paulo falando de Jesus crucificado. Gente, vocês não entenderam que estamos no outro patamar? Falar dessas coisas não é mais saudável a igreja. A gente tem que falar, sabe de quê? Agora a gente tem que falar de libertação. A gente tem que falar agora de prosperidade. A gente tem que falar agora de alguma coisa que seja surreal. Ou na modinha do grupo reformado que nós somos uma igreja reformada, graças a Deus por isso. Mas na modinha agora, marxismo cultural. Vamos pregar tudo, vamos falar contra Gramsci, vamos falar contra Karl Marx, vamos falar o que a Bíblia tem a dizer sobre propriedade privada, vamos falar de várias coisas, mas não da cruz. Precisamos falar da cruz. Paulo pretendia causar essa irritação àqueles que desprezavam a cruz. Cristo era o centro da mensagem paulina. O Cristo que morreu na cruz, irmãos, da cruz do Calvário, que levou à igreja uma mensagem redentiva. Uma mensagem redentora, eficaz. Tudo que nós ensinamos aos homens, irmãos, deve nos motivar a conduzi-los à cruz de Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso. E olha que coisa interessante. Veja aí o início do verso 2. Porque eu decidi nada saber entre vós. Aqui essa expressão decidir eu tomei como determinação. A gente chega na igreja, domingo à noite, termina a pregação da palavra de Deus, e em vez de nós falarmos sobre o que nós ouvimos da pregação da palavra de Deus, de falarmos sobre quanto o evangelho impactou nossas vidas, ou quanto o evangelho transformou, não, nós estamos falando sobre o que? De futebol. Estamos falando da comida de segunda-feira, estamos falando da roupa que precisa ser costurada, lavada. Irmãos, Paulo lembra-nos que ele decidiu não falar de outra coisa na igreja, a não ser da cruz graciosa de Cristo Jesus, da obra redentora do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, todo conhecimento sobre Cristo que não te motiva, não te induz a levar você até a cruz de Cristo, é puramente perca de tempo. Aqui Paulo diz, porque eu decidi nada saber, nada conhecer entre vocês, senão uma coisa, Jesus Cristo esse crucificado. Uma outra implicação disso, na igreja, o que você procura saber? A fofoca da última semana? O último problema que apareceu na igreja? A última dificuldade que a igreja está enfrentando agora? Você procura saber disso ou da cruz de Cristo? Não me importa se o irmão veste uma roupa boa e adequada. Não me importa se o irmão repetiu aquela roupa de novo, domingo de novo, fulano veio com a mesma roupa. Não me importa, fulano veio ouvir sobre o Cristo crucificado. Eu preciso entender isto. Isso me leva para a nossa terceira implicação. Como pregar a singeleza da cruz de Cristo? No senso de incapacidade, como Paulo fez isso
tendo senso de incapacidade para realizar a tarefa de proclamar o Evangelho da cruz de Cristo. Verso 3, ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo agora revela a simplicidade e a singeleza da mensagem da cruz, ao revelar que possui um senso de total incapacidade para proclamar esta mensagem. O apóstolo diz aos crentes de Corinto que foi em grande fraqueza, marcado pela reverência causada pelo temor e tremor, ao estar entre aqueles crentes para ensinar-lhes o caminho da cruz. Por isso eu entendo muitos irmãos que têm uma dificuldade com este ambiente aqui. O púlpito nos faz sentir menores, pequenos. O púlpito nos lembra da grande tarefa que é, irmãos, conduzir outros ao caminho da piedade quando o seu coração precisa de mais piedade. O púlpito nos lembra o quanto precisamos ser mais santos quando o pecado tem consumido muitas vezes o nosso coração. O púlpito nos lembra que aqui, neste local onde nós pregamos ensinando o Evangelho, vivemos entre o pêndulo, entre o céu e o inferno, onde muitos irão para o céu ouvindo a pregação do Evangelho, mas muitos irão para o inferno ouvindo a mesma pregação do Evangelho. Muitos terão o coração amolecidos pelo Espírito Santo, dizendo: agora eu entendo, agora eu compreendo Jesus, agora eu compreendo o Evangelho, eu agora quero Jesus. Mas haverá outros que domingo após domingo, ouvindo a mesma pregação, terão um coração endurecido. Por isso Paulo diz: foi em fraqueza. Paulo não se julgava habilitado a subir no púlpito e pregar para a igreja. Ele entendia que tudo era a graça de Deus. A pregação, irmãos, na vida do pastor da igreja é a graça de Deus. Ele não sobe no púlpito, ele não prega no púlpito porque ele é mais inteligente ou porque ele estudou mais. Ele pode ter se dedicado 10, 15 horas preparando uma pregação da palavra de Deus. Se o Espírito Santo não trabalhar no coração da igreja, nada fez. Por isso que você precisa, durante a pregação, cobrir o seu pastor de orações. Peça para que o pastor pregue a palavra de Cristo. Peça para que Deus assista a ele nas suas fraquezas. Ore pela família do pastor, ore pelos filhos do pastor, ore pela esposa do pastor, ore pela família pastoral. Porque este vaso de barro que prega a palavra dominicalmente é todos os domingos confrontado com a pregação que é ensinada no púlpito da igreja. E quando o que é pregado no púlpito da igreja está ausente no lar, a sua esposa dirá: está errado. Seus filhos cobrarão. É a fraqueza de subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. Mas de que maneira devemos pregar a palavra de Deus? Com temor e grande tremor, com profunda reverência. A pregação do Evangelho, irmãos, deve gerar em nós este senso de temor e de tremor, pois estamos lidando com coisas eternas. Humildade e modéstia acompanham aqueles que são chamados a pregar o Evangelho de Deus à igreja, pois esses são cônscios das suas fraquezas, das suas debilidades. Assim somos nós, queremos levar o Evangelho aos outros, precisamos entender a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa incompetência em fazer aquilo que de fato honra e glorifica a Deus no ensino da palavra. E quando confrontados pelas dificuldades do ofício pastoral, deve se aproximar dele com reverência e com temor. Eu devo me aproximar de Deus com reverência e temor. Você quer levar o Evangelho para alguém da sua família? Você quer pregar a palavra de Deus? Você quer compartilhar a palavra de Deus com alguém? Quer evangelizar alguém? Aprenda esse princípio único da palavra de Deus. Se aproxime da palavra de Deus com temor e tremor, porque você estará lidando com coisas eternas.
A alma que está ouvindo a pregação, a alma que está ouvindo a sua palavra evangelizadora, ela é uma alma eterna. E o destino desta alma, em certo sentido, está nas suas mãos. Naquilo que você ensina, naquilo que você aplica ao coração dos crentes. Pois os que exercem o ministério da palavra, irmãos, são imbuídos de confiança com ares de superioridade. Ou que exercem o pastorado de forma displicente, como se fossem bem talhados para tal tarefa. Eles não conhecem nem a si mesmo e nem a própria tarefa que foram chamados a realizar. Eu não me julgo incapaz de subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. Às vezes há um senso de incapacidade no coração, de que eu não sou um bom pastor e tenho lutado para ser um bom pastor. Mas uma coisa é certa: sempre subirei esse púlpito para pregar o Cristo crucificado. A necessidade de nós, igreja, pregarmos ao mundo o Cristo crucificado. O senso de incapacidade é importante, porque não gera em nós soberba, orgulho, nos lembra a qual é o nosso lugar. Eu não sou o melhor crente da igreja, eu não sou a melhor crente da igreja, eu sou apenas servo, servindo a Cristo através da igreja. Percebem? Servindo a Cristo através da igreja. O quanto você serve a Cristo através da igreja. A igreja tem passado por dificuldades, tem passado por lutas, por provações, por privações. E o que você tem feito em relação a esta igreja, aonde você é alimentado, ensinado, apresentado e edificado pelo Evangelho de Cristo? Em quarto e último lugar, como o apóstolo Paulo apresenta a singeleza e a simplicidade do Cristo, da mensagem do Cristo crucificado, na consciência que ele possuía da natureza da sua própria pregação. Eu preciso ter consciência do que eu vou pregar. Pastor, eu quero evangelizar as pessoas. Muito bem. Eu quero falar de Jesus. Muito bem, mas o quê? O que você vai pregar para as pessoas? O que você vai ensinar às pessoas? Ter a consciência da natureza do seu ensino é importante. Paulo diz isso nos versos 4 e 5. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do exercício, mas em demonstração do Espírito e do poder, porque a vossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aqui, irmãos, Paulo ele possui essa consciência da natureza de sua pregação. Paulo tinha consciência de que a sua pregação possuía uma natureza ímpar, uma natureza distintiva, separada. Ele assegura-nos que a sua pregação e a mensagem que transmitia não era fruto da sabedoria humana. Eu não posso pregar uma pregação na igreja que seja fruto da sabedoria humana. Ele assegura-nos que a sua pregação e a mensagem que transmitia não era fruto dessa sabedoria humana, e não se gloriava e não se originava no poder e na linguagem dos homens, na linguagem dos discursos bem elaborados, dos discursos bem produzidos. A palavra pregação empregada aqui, irmãos, é a palavra grega kerigma. Aponta para uma mensagem que deveria ser entregue. Ela envolvia aqui a ideia de um arauto que deveria transmitir a mensagem que lhe foi confiada, qual ele não poderia adicionar ou modificar, inclusive até mesmo incrementar, melhorar a pregação, melhorar a mensagem. Quando você leva a palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus, quando você exerce o querigma, você deve pregar a palavra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: a minha palavra e a minha pregação não vieram com linguagem de convencimento. Eu não quero convencer vocês. Eu não quero arrancar aplauso de vocês. Eu quero o coração de vocês para a cruz de Cristo, para o Evangelho do Senhor,
para reconhecerem que apenas Cristo e somente Cristo é o Senhor absoluto na vida de vocês. Eu quero que vocês cheguem aos céus, amem a Jesus, cuidem das suas ovelhas, cuidem do rebanho do Senhor, mas também amem uns aos outros. Ele aquele não pregava com o intuito de conquistar aplausos, ele assegura este fato. Ele também não queria usar de sofismas, das linguagens bajuladoras dos filósofos ou dos oradores profissionais. Ele nem piada contava no púlpito da igreja. É o que eu vejo hoje. Pregador bom é pregador que conta piada. Pregador bom é tipo Cláudio Duarte. 3 palavrinhas de Bíblia, uma piada. Não, Paulo não se preocupa com isso. E por que Paulo se recusa a recorrer a estes métodos, irmãos? A resposta encontra-se no fato de que a sua pregação era a demonstração primeiro do poder de Deus. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem assim: pastor, a sua pregação precisa ter mais poder. Mas a pregação, ela é o poder de Deus. Eu não preciso de mais poder, eu preciso de mais oração. Eu preciso que a igreja ore mais por mim. Eu preciso que os irmãos orem mais por mim. Eu preciso que os irmãos orem mais pela a minha família. Eu preciso mais que a igreja se preocupe com outras coisas em relação ao Evangelho de Cristo. A resposta, irmãos, está no fato de que a pregação era a demonstração do poder de Deus na vida do apóstolo. Isto por meio do Espírito Santo, que com a sua singeleza, com a sua simplicidade da pregação da cruz, para trazer homens ao arrependimento a Cristo, Paulo pregava, o Espírito Santo agia, Paulo chamava, Paulo insistia com os incrédulos da igreja, para que pudessem abraçar Jesus, e o Espírito Santo ia lá e agia. Qual é o objetivo de Paulo aqui, irmãos? O objetivo de Paulo era enaltecer o papel do Espírito Santo na produção do poder da pregação, que estava no fato de que a igreja não viesse a se apoiar na sabedoria dos homens. Paulo diz isso, ele diz: olha, não consistia em linguagem de sabedoria persuasiva humana, mas em noção do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria humana. E aqui é importante: pastor, como é que o senhor entende esse texto? Um crente pergunta, o pastor responde, aí num outro dado debate, dando debate tal, aí não, mas o meu pastor disse que era assim. Você está se apoiando em sabedoria humana. Então o que eu devo fazer? O meu pastor, à luz da Escritura, ensinou desse jeito. A autoridade não está no seu pastor, a autoridade está na pregação que ele ensina pela palavra. A autoridade da minha pregação não é porque eu sou pastor, ordenado e colocado à frente da igreja, mas a autoridade da minha pregação está na palavra que eu prego. É a palavra de Deus que me dá a liberdade de pregar o Evangelho. É a palavra de Deus que dá autoridade ao pregador, ensinar o Evangelho. É o papel do Espírito Santo falar isto e fazer isto. Pois se a pregação tiver apoio apenas no vigor da eloquência dos pregadores, poderão ser derrubados por um orador melhor. Vou dar aqui um exemplo bem básico. Não sei se os irmãos aqui chegaram a conhecer, não lembro, não sei se ele já pregou aqui, talvez tenha pregado, o pastor Samuel Vitalino. Já pregou aqui na igreja? Não, né, pastor Vitalino? Já tentei trazê-lo aqui depois que assumi aqui, mas é difícil. O pastor Samuel Vitalino, um dos poucos oradores que eu admiro ouvir pregando. Tem uma oratória muito boa, a linguagem é muito boa. E ele contando uma experiência para mim, ele assim, quando eu fui auxiliar dele lá em Teresina, ele disse assim: João, eu preguei em Triunfo, uma cidade pequenininha, lá do Pernambuco. Passei 7 anos pregando lá. No dia de ir embora, pregando a palavra, preguei um sermão, a minha linguagem de advogado, erudito. Terminou o culto, fui me despedir dos irmãos com lágrimas nos olhos.
Uma senhora, idosa, 70 e poucos anos, apertou minha mão e disse assim: pastor, é uma pena que o senhor vai embora. Que palavra boa o senhor tem. Aprendi muito com o senhor. Que bom, você entendia tudo que eu falava aqui? Pastor, para ser sincera, não. Você falava muito bonito, mas eu não entendia nada. Ele disse para mim: João, naquela hora eu chorei. Passei 7 anos tentando mostrar sabedoria à igreja e não a cruz de Cristo. Precisamos apresentar a cruz de Cristo aos homens. Não é a eloquência do pregador, irmãos. Não que Paulo desprezasse essas ciências, não que Paulo desprezasse a oratória, não que Paulo desprezasse a hermenêutica, mas ele tensionava mostrar que a pregação não deve se fundamentar nestas coisas, para que a fé da igreja não ficasse restringida a mentalidades e a ensinos meramente humanos. Aquela velha história: fulano disse isso, Beltrano disse isso, e cadê o sermão? Cadê a pregação? Cadê o evangelho? Vocês sabem que eu amo citar Calvino, e cito com muita frequência. Mas imaginemos uma pregação só citando Calvino. Cadê o evangelho? Cadê a clareza de Cristo? Apenas o poder de Deus, irmãos, por meio da pregação simples da cruz, fica evidenciada aos homens a obra da salvação. E é isso que Paulo diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Diante disso, que verás nós podemos aprender desse texto e aplicar ao nosso coração como igreja do Senhor, irmãos? A primeira verdade que nós podemos apresentar aqui e aprender é que o nosso objetivo no culto da igreja é procurar saber de outra coisa a não ser do Cristo crucificado. Não queira outra coisa na igreja. Fofoca, não. Você vai falar da cruz? Me fala de Jesus, eu quero ouvir. A segunda verdade que nós precisamos entender é o que você decide fazer com a mensagem da cruz. Você decide fazer com a mensagem da cruz que ela fique trancafiada no seu intelecto, no seu coração, a sua boca cerrada e calada, mas no seu trabalho, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você frequenta, você não abre a boca para falar do Cristo crucificado. Decida sempre apresentar o Cristo crucificado. E por fim, procure conhecer tudo o que é necessário para compreender a Bíblia, mas não se apoie nestas coisas. Se apoie naquilo que a palavra de Deus ensina sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a graça do Senhor. Vá à cruz de Cristo. Só nela você encontra redenção, só nela encontra salvação. E é isso que Paulo está dizendo: a minha pregação está mergulhada na cruz de Cristo. O meu ensino está mergulhado do Senhor. A minha vida transpira e vive Cristo. A sua vida transpira e vive quem? Cristo ou o mundo? Cristo ou as coisas que passam? Cristo ou as coisas que te consomem? Quem é que cuida da sua alma? É o Cristo da cruz ou o Cristo que o mundo te apresenta? Que o Senhor possa de fato aplicar a sua palavra em nossos corações, para a glória dele somente. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Senhor, obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, foi pregada. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, essas verdades, ó Deus, aos nossos corações. Nos guia, nos motiva, nos ensina, ó Deus, a confiar na tua graça e na tua providência, Senhor, para que nós possamos proclamar Cristo e este crucificado para o mundo, Senhor. Que o Senhor possa de fato manifestar o teu amor e a tua bondade sobre nós. É o que nós te oramos, é o que nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém.